Vamos que vamos, crianças. Olha o que aconteceu o ano passado, com uma emenda constitucional, a de número 114, por isso que eu falei para vocês que a nossa Constituição é uma colcha de retalhos. Olha o tanto de emendas. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade, agora não se fala mais pobreza, tá, gente? A palavra da moda é vulnerabilidade social. Terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda. Tornou-se constitucional, cujas normas e requisitos de acesso serão determinadas em lei, norma de eficácia limitada, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então, vejam que esses programas de renda agora têm status o quê? Constitucional, tá? Mas falar em direitos sociais e não falar nos dois princípios norteadores é deixar uma lacuna. Nós temos dois princípios quando nós falamos de direitos sociais, que é o princípio do mínimo existencial e o princípio da reserva do possível. Mínimo existencial, reserva do possível. Assim como o artigo 5º, o artigo 6º, ele também é um rol o quê? Exemplificativo de direitos sociais. Nós temos outros direitos sociais. E esses direitos, eles exigem o quê? A atuação do Estado. Mas vocês estão estudando justamente para fazer parte do quê? Numa Secretaria de Fazenda. E vocês vão perceber que os recursos, eles são o quê? Eles são determinados por lei. E tem um orçamento a ser seguido. Porém, nós temos um mínimo existencial. Nós precisamos de um mínimo para que nós possamos viver com dignidade. Nós precisamos da alimentação até para que possamos sobreviver. Nós precisamos da educação. Nós precisamos ter saúde até para que possamos trabalhar. Então, nós precisamos de um patamar mínimo para sobreviver. E muitas vezes, esse patamar mínimo não é garantido pelo Estado. Preste atenção agora no início de ano. Questão de creche escolar, que é um direito social. Não tem vagas para todos. E aí eles recorrem quem? Ao Poder Judiciário. Tanto é que hoje fala-se da judicialização da política. Porque quem tem e quem está decidindo, na verdade, não é quem tem, quem está é o Poder Judiciário. E isso caberia a quem? Ao Poder Executivo, que é administrar. Vez ou outra, nós temos ações judiciais, como, por exemplo, por intermédio de mandado de segurança, para garantir um leito no hospital, uma UTI, um medicamento. Principalmente a saúde está muito judicializada. Tudo vai parar no Poder Judiciário. Por quê? Porque nós temos um mínimo existencial e é um princípio. Justamente para dar respaldo a um fundamento da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. E aí o Estado, e aqui eu falo, União, os estados em geral, os municípios, o Distrito Federal alegam o quê? Em contrapartida, a reserva do possível. Olha, eu até entendo que vocês tenham esse direito, mas o Estado não tem orçamento para tanto. Nós trabalhamos limitados o quê? Pela lei. Quando há colisão de princípios, aqui há uma colisão de princípios. A palavra do momento no STF é fazer o quê? Um juízo de ponderação. Vamos fazer essa ponderação, ver quem que vai preponderar nesse caso concreto. Às vezes você entra com uma demanda que você quer uma UTI ou que você precisa de uma cirurgia e o Poder Judiciário vem e concede e rapidamente o Estado vai lá e cumpre a decisão.
Mas, às vezes, o Estado não cumpre a decisão. Por quê? Porque hoje começa-se, vejam, vocês assistem televisão, medicamento que custa 20 milhões de reais. E aí, vai dar um medicamento para uma pessoa 20 milhões e deixar as demais o quê? Desamparadas? E fica na mão de quem hoje decidir? O Poder Judiciário, que está muito criticado pelo ativismo judicial. Porque muitas vezes o Poder Judiciário está legislando e não é papel dele. O papel de legislar é do Poder Executivo, ou até mesmo ele quer administrar as finanças públicas. E cabe quem administrar? O Poder Executivo. Mas por que ele faz isso? Para garantir o mínimo existencial. Então, esses princípios, eles vivem em colisão. E quem decide hoje? Poder Judiciário. Fazendo um juízo de ponderação. É a palavra da moda. Você vai ouvir qualquer entrevista de qualquer dos ministros do STF, eles vão falar essa palavra. Temos de ponderar. Certo? Questão do ano passado. Quadrixe. Exatamente. Viu? Não é? Mas se você não ouviu falar desses dois princípios, você pode titubear numa prova e perder muito tempo. Aqui, ó. O mínimo existencial é um conjunto básico de bens e direitos a ser garantido pelo Estado ao indivíduo, de modo a assegurar saúde e bem-estar social. Não só saúde. Poderia aparecer ali educação, poderia aparecer segurança. Tá? Quadrixe, também. A reserva do possível, que é a questão orçamentária do Estado, como limite para a efetivação de direitos sociais, ou a reserva do possível como limite para a efetivação de direitos sociais, encontra limite, por sua vez, no princípio do mínimo existencial. E o mínimo existencial encontra limite na reserva do possível. Por isso que eles se colidem. E quem acaba decidindo? O Poder Judiciário, no caso concreto. Tem juiz, gente, que é totalmente pró-reserva do possível, pró-Estado. Tem juiz que é totalmente pró-mínimo existencial. E aí vai depender do caso concreto. Certo? Só para saber se vocês sabem os direitos sociais. Direitos sociais são segunda dimensão, diferente da primeira, que é da liberdade, que é a primeira geração, que está a maioria no artigo 5º. Qual? C. Apontem para mim os erros. São, entre outros, direitos sociais previstos na Constituição. Viu que pega? Que estão previstos é o artigo 6º, por isso que vocês têm de saber. Educação, transporte, saúde, trabalho, lazer, tá? Segurança, está no artigo 6º? Não, segurança está onde? Artigo 5º, caput. Olha o caput do artigo 5º. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Segurança é artigo 5º, direitos e garantias individuais. Ó. Mas, professora, eu preciso de segurança pública. Eu preciso sentir-me segura, que é um direito social, para viver bem nessas... Não, mas é essa segurança... Por isso que eu falo, lei seca, leiam, leiam. Estão felizes? Leiam. Estão tristes? Leia. Está com fome? Leia. Está saciado? Leia. A Constituição faz a diferença. Aqui a segurança. E não só a segurança. A sindicalização é um direito, sim, social.
Direito a sindicalizar-se. Mas sabe onde que ele vai aparecer? No artigo 5º. Direito à reunião, à sindicalização, porque sindicato nada mais é do que associação. Direito de associação. Não está no artigo 6º. E vai aparecer lá no 8º, dentro do rol dos direitos sociais. Veja. Letra B, a previdência social, o transporte, a moradia, lindo. Reunião. Reunião está no artigo 5º, direito à reunião pacífica, que é um direito individual, porém ele tem cunho coletivo. Você não reúne somente, você precisa de mais alguém. Só que ele está no artigo 5º. C, a educação, sim. A saúde, sim. A alimentação que fora acrescida em 2010 e o trabalho. Lindíssimo. D, sindicalização não. Greve, né? Greve é um direito social, mas não aparece no artigo 6º. A greve vai aparecer no artigo 9º da Constituição. Reunião, artigo 5º, trabalho sim. Greve novamente 9º. Segurança, caput do artigo 5º. Saúde, 6º. Reunião, artigo 5º. Viu? Por isso que eu falo. E qual a melhor maneira de saber se vocês estão entendendo o conteúdo? Exercícios. Não tem como. O meu mal sempre foi esse. Eu sempre gostei muito de ler doutrina. Eu pego doutrina e leio como se fosse um romance. Ocorre que eu não gosto de fazer exercício. É uma coisa que eu confesso. E hoje, como eu vejo que as coisas estão ficando cada dia mais difíceis para as pessoas da iniciativa privada, e eu senti isso na pandemia, gente, é só ordem, ordem, ordem. Azar o seu de não obedecer. Você vai ficar desempregado na pandemia? Não vai. Então, agora, minha filha, estudo, leio doutrina, vou lá, sento. Inclusive, assinei um site aí só de exercícios. Porque você erra, você vai lá e vê qual que é o seu erro. Joia? Muito bem. Agora você vai ler. Babado está forte. Gente, o título 2, que é dos direitos e garantias fundamentais, ele tem 5 capítulos. O capítulo 1, que alberga todo o artigo 5º. O capítulo 2, que é dos direitos sociais, traz o artigo 6º e vai até o 11. O capítulo 3, que versa sobre a nacionalidade. O capítulo 4, que é dos direitos políticos, e o capítulo 5, que é partidos políticos, que não é cobrado na prova da Cefaz. Por que partidos políticos geralmente não vêm no edital? Porque isso, se você for fazer uma prova de TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que despenca, tá bom? Ou de Tribunal Regional Federal, que também costuma. Mas nos editais que eu pesquisei, não vieram, espero que não venha, porque eu não vou trabalhar partidos políticos. Agora eu trabalho com vocês nacionalidade. A nacionalidade, gente, é um vínculo que político-jurídico que uma pessoa tem com o Estado. E no Brasil nós temos 2 tipos de nacionais. 2 tipos de nacionais. Nós temos os natos e nós temos os naturalizados. Natos é se você, de fato, é considerado brasileiro por ter nascido na República Federativa do Brasil e ainda você pode ter nascido no estrangeiro, desde que de pai ou mãe brasileiro. Ou você pode se naturalizar-se brasileiro. Você nasceu em outro país, mas você quer a nacionalidade brasileira, como aquele famoso jogador de tênis, o Minigiani, argentino, naturalizou-se brasileiro. Então, nós temos os requisitos constitucionais para ter a nacionalidade nata ou naturalizada.
E a maioria dos países adotam 2 critérios, chamados de ius sanguinis ou ius solis. Ius sanguinis ou sanguinis. Ius solis. Professora, qual que o Brasil adota? O Brasil ama ser híbrido, ama ser misto. Nunca vi. Controle de constitucionalidade misto, tudo misto. O Brasil vai adotar os 2, com predominância de um, que é o ius solis. Nasceu em território brasileiro, brasileirinho você o é, desde que seus pais não estejam a serviço do seu país. Como assim, professora? Imagine agora, né, época de férias, tem aqui uma determinada pessoa nacional de um outro país. A mulher gestante vem dar à luz no Brasil. Ela não está a trabalho, ela está de férias. Essa criança será brasileira nata. Nasceu no território brasileiro. Por quê? Qual que é o critério adotado? Ius solis. Nasceu no território brasileiro. Mas imagine o contrário. Eu, Sheila Maria, estou grávida, viajo, estou lá nos Estados Unidos da América, a serviço do Brasil. Imagina que eu seja uma diplomata. Venha dar à luz nos Estados Unidos. Poderá ser brasileiro nato? Poderá. Porque eu sou brasileira. Então, qual o critério utilizado? Ius sanguinis, tenho sangue. Tenho sangue brasileiro. Estou a serviço do Brasil. Professora, e se eu não estiver a serviço do Brasil? Nasci lá. E se lá adotar o critério ius sanguinis? Que só é nacional quem tem o sangue de lá. Seria apátrida. Sabe com quem que aconteceu isso, crianças? Vocês não vão acreditar. Vou contar a história. Nós temos uma emenda constitucional. Senhor Ronaldo Nazário, número 9 da seleção brasileira, jogador do Internazionale de Milão, está com a sua esposa, senhora Milena, na Itália. A Itália só adota o critério ius sanguinis, tanto é que se você tiver sangue italiano lá, tem uma lei que você consegue provar, você pode ser nacional também italiano e você não perde a nacionalidade brasileira, já falo. Só que seu Ronaldo está lá jogando. Está a serviço do Brasil? Claro que não. Está a serviço do Brasil é um diplomata, é alguém representando o Estado brasileiro numa conferência, não está. E aí, senhor Ronald nasce onde? Na Itália. Só é italiano quem tem sangue? Italiano. Ele não era italiano. Ronaldo e Milena não estavam a serviço do Brasil. Ele não era brasileiro. O que ele era? Apátrida. Ele era um sem pátria. E sem pátria, gente, lembrei o nome, caso vocês queiram pesquisar na internet, é Mahamamo, a apátrida que tornou-se brasileira e conta toda a história dela, a questão do Líbano com a Síria, por que ela não teve, ela não pôde estudar. A mãe conseguiu num colégio particular, porque ela não tinha documento, ela não pôde casar, porque não tem documento. Você não tem pátria, você é um ninguém, você não é cidadão. Só que vocês acham que filho de Ronaldo Nazário, número 9, no auge da carreira, vai ficar sem pátria? Ó, emenda. Olha só, brasileiro nato, já chego aqui, mas olha só. Os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Não podia ser registrado porque não admitia, porque eles não estavam a serviço do Brasil. Se tivesse, vai lá e registra. Ou venha a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Ele ficou com uma nacionalidade potestativa, ele foi considerado brasileiro nato. Quando ele fez 18 anos, ele pode escolher. Se ele quer ser brasileiro nato, ter outra nacionalidade. Ele não tem escolha.
Pois ele nasceu lá na Itália, aí escolheu ser brasileiro, e ele é brasileiro nato. Porque ele veio residir na República Federativa, fez 18 anos, foi lá e optou pela nacionalidade brasileira. Meu professor de cursinho que contou. Agora, se é verdade, não sei, está aqui. Mas é o caso mesmo, pode pesquisar. Por quê? Nós temos, né? Já tinha uma possibilidade, mas tinha sido extinta, voltou, né? Quais são as possibilidades de ser brasileiro nato? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país, porque se tiver serviço do seu país, vai ser da nacionalidade. Que critério é adotado aqui na linha A? Ius solis. Ius solis. Nasceu no território brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros, será brasileiro. A não ser que esses pais estejam a serviço do seu país, porque aí não será. B. Os nascidos no estrangeiro, que é o contrário, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles, pode ser tanto o pai quanto a mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Um diplomata, uma diplomata, um embaixador, alguém representando uma organização internacional. Entenderam? Nasceu no estrangeiro, mas é pai ou mãe brasileira e eles estão a serviço. E agora? Se é pai ou mãe brasileira, mas não estão a serviço, mas estão no exterior. De pai ou de mãe brasileira, desde que registrado em repartição brasileira competente. Basta lá e registrar. Tivemos um imbróglio com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia nasceu onde? Pai dele, diplomata. No Chile. E aí ele foi registrado em repartição brasileira competente, que já tinha. Ele, nós vamos ver cargo privativo de brasileiro nato, presidente da Câmara dos Deputados. Quando ele for eleito, a primeira coisa que suscitaram foi o quê? Ele não é brasileiro nato. Como que não é? Se ele é filho de pai ou de mãe brasileira, o pai dele, conhecido, né? O Maia, ele foi registrado em repartição brasileira competente. Não importa se ele nasceu lá, ele foi registrado. O que é uma repartição brasileira competente? É o quê? A embaixada, o consulado, na maioria das vezes é o consulado, né? Mas se não tiver, tem embaixada, só ir lá. Ou se não tiver, ou, olha a emenda constitucional 2007, diz o meu professor Ronald, né? Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. É depois de atingir a maioridade. Ele tem de residir aqui e optar. No caso dele, não tinha opção, né? Só ser brasileiro. Mas entenderam? E naturalizado. Aqui nós temos, gente, um tratamento especial para aquelas pessoas que advêm de países que falam a língua portuguesa. E aí nós temos, né, Guiné-Bissau, Angola. Por quê? Podem se naturalizar. Os que, na forma da lei, tem uma lei, que não vou versar sobre isso, porque isso a gente estuda internacional, aqui só basta o constitucional, adquiram a nacionalidade brasileira. Aqui tem de adquirir, você tem de manifestar que você quer. Tanto é que existe um processo, e é um processo judicial, tá? Perante a Justiça Federal, de naturalização. Exigidas aos originários de países de língua portuguesa, são duas coisas que exigem. Apenas residência por 1 ano ininterrupto e ainda o quê? Idoneidade moral, né, gente? Vamos naturalizar brasileiro, vamos ter uma idoneidade moral. Como se nós, brasileiros natos, todos tivéssemos, né? Mas, enfim, tem de ter essa idoneidade moral. E quem não adota a língua portuguesa? Aí o tempo é maior.
O tempo aqui é de 1 ano. E para quem não é? 15 anos. Mas se vocês pegarem a lei, que hoje é o estatuto, que estatuto, gente? Que é lei de imigração, vocês vão ver que lá, se tiver filho brasileiro, se casar, vai diminuindo, tá? Mas o que vocês precisam saber é isso aqui, ó. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. De qualquer modo, tem de requerer, tá bom? Língua, oriundos de língua portuguesa. 1 ano ininterrupto de idoneidade moral. Os demais estrangeiros, ou seja, os que não são de língua portuguesa, 15 anos ininterrupto, mais o quê? Sem condenação penal. Ok? São os brasileiros. São os nacionais. Prossigamos. Existe um princípio que é chamado princípio da reciprocidade. Como nós fomos colônia de Portugal, querendo ou não, nós temos uma relação com Portugal. Aqui está o princípio da reciprocidade. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, os mesmos direitos, salvo os casos previstos nessa Constituição, como os cargos privativos de brasileiro nato, que aí não pode. Mas se existir esse tratamento lá, por isso que muitos brasileiros fazem o que hoje? Mestrado, doutorado onde? Em Portugal, porque tem, né? Só chegar no Brasil, procurar uma faculdade que eles vão validar, porque existe essa reciprocidade. Tanto é que portugueses também podem, né, estudar aqui, sem problema algum. A UFMT, inclusive, tem, como que fala? Intercâmbio. Os alunos de Direito, eu sei disso porque eu tenho uma amiga. Ela cumpriu lá, ela ficou lá 2 anos, depois ela voltou e ela fazendo Direito na UFMT. Tem essa reciprocidade. Parágrafo 2º. A lei, que lei? Lei complementar, lei ordinária, lei infraconstitucional. Não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Quem poderá estabelecer? A Constituição. Salvo no caso previsto nesta Constituição. Somente a Constituição que pode fazer essa discriminação. E ela faz. Justamente aqui no parágrafo 3º, quando ela traz os cargos privativos de brasileiro nato. E isso vocês precisam saber na ponta da língua, na ponta do dedo. Então, vamos lá. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Presidente da República, até porque ele é o chefe de Estado. De vice-presidente. Ainda, presidente da Câmara dos Deputados. Professora, eu sou francês. Então, quer dizer que eu não posso ser deputado federal? Não foi isso que eu disse. Você pode ser deputado federal, você pode ser senador. O que você não pode ser é o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Existe uma eleição ali para a mesa diretora. Nada impede que você seja deputado e que você seja senador. O que você não pode ser é presidente da Câmara e nem presidente do Senado. Por quê? Qual a explicação? Também, mas qual que é a explicação? Se ausenta-se do país, ou por questão de saúde, ou por outra questão, o presidente, quem assume, o vice-presidente. Se ausenta-se o presidente e o vice-presidente, quem que assume a presidência interinamente do Brasil? Presidente da Câmara, que representa o povo. Se o presidente da Câmara também se ausenta, não está, não pode, por algum motivo, quem é que vai? Não, presidente do Senado. Presidente do Senado. Se aconteceu isso no Brasil, não estava presente nem o presidente, nem o vice-presidente,
Nem o presidente da Câmara e nem o presidente do Senado. Por isso que eu digo que a primeira mulher presidente do Brasil não foi Dilma Rousseff, como constitucionalista. Foi Ellen Gracie, que era presidente do STF, e, na ausência de todos eles, ela foi presidente por um dia. Eu lembro muito bem, eu estava na faculdade. Foi por um dia, porque estavam todos eles, mas é claro que não foi por eleição, por isso que ela não é considerada, mas ela ficou na presidência. E veja só, para ministro do STF, não é só para a presidência. Justamente porque eles vão decidir interpretar a nossa Constituição, decidir a vida dos brasileiros, todos eles precisam ser brasileiros natos. Além deles, quem mais? Carreira diplomática, tem de ser brasileiro nato, até porque vai representar o país no estrangeiro. E oficial das Forças Armadas, lembrando que as Forças Armadas compreende quem? Exército, Aeronáutica e Marinha. Exército, Aeronáutica e Marinha, porque eles defendem o quê? Em caso de guerra? O Brasil. E por isso que o único ministro, professora, ministro da Economia tem de ser brasileiro nato? Não. Ministro da Agricultura? Não. Da Casa Civil? Não. Qual o único ministro que tem de ser brasileiro nato? De Defesa. Imagine o ministro aqui de Defesa da Argentina. O Brasil entra em guerra com a Argentina. Ele vai contra o Brasil. Brincadeira à parte, só para vocês lembrarem. Que o ministro de Defesa é justamente por questão mesmo de guerra, ele tem de ser o quê? Brasileiro nato. Existe, dentro do texto constitucional, por exemplo, o Conselho da República, que é um órgão auxiliar, né, parecer ao presidente. Lá também tem de ter brasileiro nato. São 6 cidadãos natos. Então, quem faz essa distinção, essa discriminação? Somente a Constituição. Somente a Constituição. Não se esqueçam, por favor, quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Escrevam, senão vocês vão esquecer. Cargos privativos de brasileiros natos. Já para, Nayara. Quem? Ah, mas ela está cochilando faz hora, ela já até pegou um pintado de tão grande que foi. Eu vi. Pode ir, Narca. Bom descanso, minha filha. Ela não pegou qualquer peixe, não. Ela pegou um pintado. O tamanho foi. Opa. Acordar cedo é bom, né, gente? Mas dormir é melhor ainda. Presidente da República, gente. E olha que o nosso presidente da República, ele é chefe de Estado e chefe de governo, porque nós adotamos o presidencialismo. Tá? Sim. O quê? Presidente. Pois ele assumiu a vice-presidência e depois a presidência. Eu quero saber se vice tem, enfim, tem. Do Líbano, né? Não, mas ele é brasileiro nato. Senão não teria assumido de jeito nenhum. Gente, só é para o cargo de presidência, tá? Ai, tomara.
Olha que bom. Tem de respeitar, né? Uma quarentena. Justamente para evitar corrupções, né? Gente, perdão, Forças Armadas é a letra maiúscula. Ministro do Estado de Defesa. De Estado de Defesa. Professora, ali só tem 7 incisos. E da senhora deu 8. Por quê? Porque o presidente e vice está na mesma linha. E aí costuma ser esquecido, tá? Mas lembra, é a linha sucessória da presidência. Até aqui, ó. Até aqui. Carreira diplomática. Por sinal, se vocês se interessarem, não precisa ser formado em direito, tá, gente? Qualquer formação superior, quem faz a prova é o Instituto Rio Branco, você tem que ter muito conhecimento de história, de geografia, de política, e principalmente você falar as línguas que eles cobram, né? O inglês, o espanhol e o francês. Muito bem. Certo? Prossigamos. Posso apagar? Ministro de Estado único. Vai cair para vocês. Ministro de Fazenda, justamente, né? Se for Cefaz. Banco Central, não precisa. Então, a FT, eu tenho um amigo que é FT, que inclusive quando ele passou, ele e a esposa dele, daqui de Cuiabá. E aí... Bruno, na verdade não é meu amigo, quem é amigo mesmo é o primo dele, que é o Teófilo, que me indicou aqui. E aí, tempos atrás, ele me chamou para dar aula para o AFT, para trabalho e processo de trabalho. E aí, esses dias, eu falando com o Teófilo, né, porque o Teófilo me indicou aqui, falou, Sheila, eu te indiquei. Eu falei, Teófilo, estou de férias, estou no mestrado. Ele falou, mas vai lá, é uma turma boa. Até achei que ele tinha dado aula para vocês, falou que vocês eram a turma boa, que nisso. Ele é amigo do Luiz, né? É uma turma interessada, que não sei o quê. Aí eu vim aqui, né? O Luiz está pagando bem, né? Eu falei, tá bom. E aí, falando com o Teófilo, ele que me falou, Sheila, volta a estudar, porque está para sair a FT, mas do tempo que está, porque o último foi 2013. Diz que ele é muito bom. Então ele já tinha falado isso antes. Eu achei que Não, eu achei que a fonte era fidedigna. Vou falar para o Teófilo, vou puxar essa orelha, guri. Porque ele falou, não, mas Bruno é FT. Bora. Professora, a nacionalidade pode ser perdida? Ué, professora, só do naturalizado? Olha, Cláudia Sobral, não esqueçam dela. Não só o naturalizado, mas também o brasileiro nato. Olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 12. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização. Então, o inciso 1 trata-se do naturalizado. Por sentença judicial, precisa dessa sentença, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, se ele tiver uma sentença judicial em que ele fora condenado
por uma atividade nociva ao interesse nacional, ele perderá a sua naturalização. Então, ele perde a sua o quê? Nacionalidade. Ok. Mas preste atenção no inciso 2. Adquirir outra nacionalidade. Aqui é para o brasileiro nato. Se você adquirir outra nacionalidade, você vai perder a brasileira. Salvo, e aí nós temos duas exceções. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, que é o caso da Itália, que adota o ius sanguinis. Você pode ser brasileiro nato e italiano nato, desde que você tenha sangue italiano. E aí tem um grau de parentesco, tudinho na lei. Pode, porque eles reconhecem a sua nacionalidade e eles não pedem para você abrir mão dessa nacionalidade. Por isso que você pode ter dupla nacionalidade, tripla nacionalidade, vai depender do critério utilizado, se é o ius sanguinis e os solis. Você não perde. E olha o inciso 2. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Se há uma imposição de naturalização pela norma estrangeira, você também não perde, porque você precisa trabalhar, você precisa ter direitos civis, que não foi o caso da Cláudia Sobral, porque ela já tinha tudo regularizado nos Estados Unidos. Por isso que ela perdeu a nacionalidade, mesmo sendo nata. Então, perda de nacionalidade, tanto para o naturalizado, quanto para o brasileiro nato. Certo? Prossigamos. Esse artigo, gente, ele cai em prova e a incidência de erro é muito grande. Porque as pessoas passam os olhos nesse artigo e não dão a mínima importância. Por quê? Porque vai falar, olha aqui o artigo 13. Parece besteira. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. É norma constitucional. Existe uma diferenciação, mas quem faz essa diferenciação são os portugueses. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com alguém de Portugal, que eles falam assim, português brasileiro e português luso. O deles é português luso. Não há essa diferença, é português e é a nossa língua oficial. Sério, professora, sério. Por isso é que quando você fala, por exemplo, lê, por exemplo, uma coisa escrita como se fosse na língua portuguesa, você está correto. Você não tem obrigação de saber o inglês, o espanhol. Bom que você saiba, maravilhoso, né? Oportunidade de trabalho, melhor ainda. Mas o que você, de fato, tem de saber é a língua portuguesa, tá? Que é a língua oficial. E quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? O hino. Professora, ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Péssima para cantar. Quem mais? A bandeira brasileira, que vem antes. As armas, que são essas armas? São os desenhos da República Federativa do Brasil e o selo. Que você vê aqueles que a gente chama de brasão, não tem? O emblema. República Federativa do Brasil. Então, veja, quais são os símbolos? Bandeira, hino, armas e selo. São os 4 símbolos. E mais, os estados, gente, bem como o Distrito Federal, poderão ter símbolos próprios. O estado de Mato Grosso tem hino próprio, o estado de Mato Grosso tem a bandeira própria e tem o seu desenho próprio, que são as armas e os selos. Toma cuidado. Estados e Distrito Federal e os... Perdão, esqueci de falar. Os municípios. Por que disso? Por causa que os entes federativos, eles têm autonomia. E devido a essa autonomia, eles também podem ter os seus símbolos. Por quê?
Você está baixando tudo enquanto eu estou dando aula? Eu achei que já ia sair o concurso do UFT. Meu coração até disparou. Você foi lá no Z-Library? Tá bom. É o último dele, está quase R$200 nas livrarias. Dormir para quê, né? O que você faz da meia-noite às 6? Vamos. Direitos políticos. Quando nós nos referimos aos direitos políticos, que é essa participação na vida política, na vida pública do nosso Estado, nós temos 2 tipos de direitos políticos. Os direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos. Vocês sabem me falar a diferença dos direitos políticos positivos para os direitos políticos negativos? Direitos políticos positivos é quando nós participamos da vida política, ou elegendo os nossos candidatos, ou sendo eleitos. Se você pode ser eleito, pode, desde que você perfaça os requisitos da Constituição. Por exemplo, um dos requisitos da Constituição é o requisito da idade. Você só pode ser eleito no Brasil depois de 18 anos, como vereador. 21 anos, você já pode ser deputado estadual, já pode ser deputado federal, daqui a pouco eu mostro. 30 anos, mínimo, você já pode ser o quê? Governador. Ah, professor, eu quero ser presidente ou eu quero ser senador. Você tem que ter, no mínimo, 35 anos. Então, nós temos esse critério de idade. Isso são os nossos direitos políticos positivos, quando nós participamos da vida política. Já os negativos é quando há uma impossibilidade da participação. Por exemplo, uma ineligibilidade. O que é isso? Você não pode ser eleito. Quem é que não pode ser eleito no Brasil, gente? Ele até pode alistar, ele pode votar. O analfabeto. Ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Perdão, aí ele não tem a capacidade eleitoral passiva. Mas ele é o quê? Inelegível. Inelegível. E existe essa questão da inelegibilidade absoluta, existe relativa. Como eu vou mostrar para vocês. No território, né, por exemplo, se o pai já se o pai é governador, o filho não pode ser prefeito daquele estado. Mas, professora, nós temos Jair Bolsonaro. Ele é presidente da República, então seus filhos seriam inelegíveis no território brasileiro, porque ele é nacional. E por que ele tem um filho que é deputado federal, um senador e um vereador? Daqui a pouco a filhinha dele vai ser prefeita, aí está completo. Bom que a Nayara saiu, porque senão ela já me enforca. Ela não gosta de falar mal. Porque todos eles foram candidatos à reeleição. Porque se não fosse, eles não poderiam candidatar-se. Eles teriam uma inelegibilidade relativa, já mostro para vocês no texto constitucional. Mas por que eles são, e o pai é presidente? Porque o pai, primeiro, também foi reeleito. Porque ele era deputado federal, foi eleito presidente. E os filhos foram todos candidatos à reeleição. Olha que interessante. O que era deputado federal tornou-se deputado, tornou-se senador, né?
O que era vereador tornou-se deputado federal e o que era outro, nem sei, tanta confusão, mas estão todos eles lá. Número 1, número 2, número 3. Tá bom? Então, os direitos políticos positivos, eles se dividem em ativos e passivos. Ativos, votar. Passivo, ser votado. Ser votado. Agora, os negativos, nós temos as inelegibilidades. E ainda mostro para vocês ainda hoje perda e suspensão dos direitos. Perda e suspensão dos direitos políticos. Direitos sociais, capítulo 3 do título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. E o artigo 14 expressamente nos traz a soberania popular, que está lá no parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo. E essa soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. O que é esse sufrágio, gente? É o direito. E pelo voto. O voto é um meio de se exercer esse direito, que é o sufrágio. E esse voto, ele é direto. Você vota, você não dá procuração para ninguém para votar no seu lugar. Ele é secreto. Você que fica aí falando para os outros em quem você votou, como a professora Sheila Maria, que fala que votou em Lula em 2002. Mas se eu não quisesse falar, eu não falaria, porque a Constituição garante que ele é secreto. E ainda com valor igual para todos. Meu voto de Sheila Maria, professora, vale 1. O voto do senhor Blairo Maggi, milionário, vale 1. O voto do presidente da República vale 1 voto. O voto do ministro do STF vale 1 voto. E nos termos da lei, mediante, como que podemos exercer essa soberania popular? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Qual que é a diferença de plebiscito para referendo? Eu participei de um referendo do Estatuto das Armas. Sério, se era a favor ou não do desarmamento no Brasil. Eu até lembro, era uma pergunta estranha, foi ao contrário, né? No referendo, foi. Olha só. Se está falando da soberania popular, é porque tem de ter a participação do quê? Do povo. Melhor falando, do cidadão. Porque é a capacidade de votar. O que é o cidadão? Né? Mas aí aparece soberania popular. Por isso que eu estou falando, tem que tomar muito cuidado com a Constituição. A Constituição prevê, lá no artigo 18, parágrafo 3º, que poderá o Estado ser desmembrado, ter fusão. Depois eu explico isso para vocês na aula de amanhã. Só que para esse Estado ser dividido, ser fundido, ser desmembrado, precisa-se ouvir a população que mora nesse Estado, por intermédio de plebiscito. O que isso quer dizer? Que vai existir um ato legislativo ou administrativo, mas que para a feitura desse ato legislativo ou administrativo, precisa-se ouvir o cidadão anterior, para se fazer esse ato. Por isso chamado de
plebiscito. Diferente. Tchau, né, Caroline? Até amanhã eu aguardo a presença da senhorita. Olha só, crianças. Antes de existir o ato legislativo da separação, vai ouvir a população primeiro, nesse sentido, o povo cidadão. Das armas, não. Já existia o Estatuto das Armas e questionava se você era a favor ou não ao desarmamento. Ou seja, já existia o ato legislativo. E você veio, então, para referendar posterior esse ato legislativo ou administrativo, que é o que? O referendo. Essa é a diferença entre plebiscito e referendo. O plebiscito é anterior à feitura do ato legislativo ou administrativo. O povo tem de dar ok. Com ok, aí se tem. Agora, no referendo, não. O referendo serve, então, para depois ratificar ou não esse ato, ou ato legislativo ou ato administrativo. E por que aqui a participação popular? Porque é o povo, melhor dizendo, o cidadão que vem às urnas, por intermédio do voto, decidir. Por isso que a Constituição, em vários momentos, vai falar assim, através de plebiscito, justamente para garantir essa soberania popular. Essa soberania popular. Por fim, nós temos a iniciativa popular. Não vou falar dos requisitos, porque isso nós vamos estudar quando eu falar lá do poder legislativo, tá bom? Mas, a grosso modo, o que é essa iniciativa popular? É o direito que cabe a nós, cidadãos, de propor, se são cidadãos, né, de proporem, então, uma lei. Exatamente. De se propor uma lei. E caso você tenha esse projeto de lei, você vai levar até a Câmara dos Deputados Federais, porque é a Casa do Povo, para que eles, então, prossigam com essa lei. Nós tivemos, né, não sei se vocês se recordam, não sei se vocês também colocaram ali o número do seu título e tudo mais, para a questão da corrupção. Antes, bem quando surgiu aí o mensalão das condutas, né, não me recordo ao certo agora o nome, mas nós tivemos. Talvez não seja da época de alguns, mas teve um caso no Brasil que foi muito triste, que foi o assassinato de uma atriz chamada Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, brutalmente assassinada, e ela foi uma das pioneiras, porque ela recolheu várias assinaturas, porque à época não existia o crime homicídio triplamente qualificado. E é claro que o réu não pôde ser condenado porque não retroage, né? A não ser para beneficiá-lo. Como não era, não retroagiu. Ela conseguiu, nós vamos ver a quantidade que precisa, né, de eleitores, quantidade de estados também, mas quando chegou lá na Câmara dos Deputados, um deputado encampou a ideia e acabou apresentando um projeto como se fosse dele. Não como se fosse da Glória Pérez, mas foi um dos casos aí de iniciativa popular, tá? Certo? Então, são essas três maneiras pelo artigo 14. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Volto a falar de iniciativa popular, quando eu falar de poder legislativo, trago todos os requisitos. 1% do eleitorado nacional, distribuído aí em pelo menos
tá? Em quantidade de estado, qual que é o percentual, tudo mais. Prossigamos. O alistamento e o voto são obrigatórios para quem? Maiores de 18 anos. Os maiores de 18 anos, eles são obrigados a se alistarem. E também são obrigados a votar. Esse obrigados a votar é comparecer às urnas. Porque você pode anular o seu voto, você pode deixar o voto em branco. E qual a diferença de voto branco para voto nulo, juridicamente? Branco e nulo. Juridicamente falando, qual que é a diferença do voto em branco para o voto nulo? E é engraçado que na urna eletrônica você tem lá confirmar, corrigir e branco. Mas não tem nulo. Como que você vota nulo? Exatamente. Mas qual que é a diferença juridicamente para branco e nulo? Nenhuma, nenhum dos dois é contabilizado. Nenhum dos dois. Não conta nem o voto nulo, nem o voto em branco. Ah, professora, mas vai para aquele que está perdendo, para aquele que está... Não, não. Tirem isso da cabeça de vocês. Não contabiliza nem votos branco, nem votos nulos. Qual que é a diferença? Não é no campo jurídico, não. É no campo sociológico, no campo filosófico. Quando você vota em branco, quer dizer que nenhum daqueles candidatos tem ali a sua ideologia. Você não encontrou, você vai votar em branco. Agora, quando você vota em nulo, é um sinal de protesto. Foi o que eu fiz e acabei me arrependendo. Por quê? A última eleição para presidente, no segundo turno, eu votei nulo. Porque eu não conseguia votar num candidato do PT devido ao histórico que estava bem latente. É até engraçado falar histórico latente, né? Mas histórico parece coisa bem distante. E eu não conseguia votar no atual presidente porque as minhas ideias não condizem com as ideias dele. Gente, eu tremia ao votar, é sério. E olha que a minha família toda vota em Rosário, eu voto aqui, ainda tive de ir andando para votar nulo. Porque eu fiquei um tempão esperando o ônibus e o ônibus não passou. E meu carro estava emprestado para minha irmã, que foi votar em Rosário. E aí eu chego lá para votar nulo. Aí por que protesto? Porque o em branco você vai lá e escolhe. Está lá a teclinha, escrito branco. E agora, professora, como que eu voto nulo? Era 13, que era o PT, e era o 17, que era o partido dele, não era? 13 e 17? Bastava você votar em qualquer número. 45, 01, 02 e apertar confirma. Você anula seu voto. E isso é sinal de protesto quando aparece lá, ó. Mas poucas pessoas sabem. Nulo, 5%. Olha, 5% extremamente insatisfeito com a atual realidade. E por que eu arrependi em votar nulo? Porque quando você vota nulo, o branco, você não escolhe. Você deixa que outros escolhem por você. Se você vota branco ou nulo, você não votou em ninguém. Mas se você não votou em ninguém, você não contabiliza. Mas ele votou em alguém. Ele escolheu por você. Por isso que eu me arrependi. E ele acaba sendo seu representante, mesmo que você tenha votado nulo. Mas, gente, eu também falava isso, como professor de Direito Constitucional, mas eu não consegui, gente, eu não consegui. Era uma coisa que eu perdi noite de sono, verdade.
Eu falava, gente, eu não posso votar no PT, olha aí tudo que está, né? Mas eu não posso votar no Bolsonaro. Ô, Jesus, não é fácil ser Sheila Maria, não. Tá? Essa é a diferença, para quem não sabia, tá? De branco e nulo. Nulo não é no campo jurídico, porque nenhum dos dois são contabilizados. É no campo mais filosófico mesmo, tá? Para dizer que é protesto, que você está insatisfeito. Eu tinha 18, em 2002. Tá? Então, venham comigo. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios. Para quem? Maior de 18 anos. E facultativo para quem, gente? Nós temos para 3. Para os analfabetos, para os maiores de 70 anos, eles votam se eles quiserem, aí sempre pega alguém, né, com 80, 90 para falar que está ali exercendo o seu papel de cidadão. E para os maiores de 16 e menores de 18. Seu nome, por gentileza? Maísa. Tchau, linda. Até amanhã. Entenderam? Obrigatório, maior de 18. Facultativo. Para o analfabeto é facultativo ele votar. Só que ele não pode ser votado. Ele não pode ser eleito. Sério, prof? Sério. Mas, professora, agora que a senhora bateu a cabeça na pilastra, na quina. Porque nós temos vários políticos aí analfabetos. Não, gente, eles passam por uns testes. Não é nem questão de ser supletivo. Ali não avalia grau de escolaridade, não. Primeiro grau, segundo grau, ensino superior, não é isso que avalia. Quando recai, né, não sei se vocês acompanham em telejornais, aí eles fazem uma provinha para saber se ele sabe escrever, para saber se ele conhece números, essas coisas. Porque analfabeto funcional nós temos muitos, né? Mas, enfim. Jamais. E, cuidado quem afirma. Não aí. Porque é o povo, gente, e é o povo brasileiro. Saibam que nós que temos cursos superiores, nós somos privilegiados ainda perante a sociedade brasileira. E outra coisa, tomem cuidado. Lula analfabeto. Lula nunca foi analfabeto. E mais, Lula, depois que foi presidente, ele não podia ter curso superior. Mas depois que ele foi presidente, ele ganhou vários títulos de doutor honoris causa. Honoris causa. Que é o título dos títulos, sabe? Mas preste atenção. Aqui, Parágrafo 2º. Não pode alistar-se como estrangeiro, como eleitores. Se não pode alistar-se, eles não podem votar. Quem que não pode votar? Os estrangeiros. Por quê? Porque ele não é nacional, ele é estrangeiro. Não está falando que é o naturalizado. É o estrangeiro, ele não pode votar. Professora, e se ele se naturalizar? Perfazendo os requisitos constitucionais, ele pode? Claro que pode, porque aí ele será brasileiro. Não pode ter aqueles cargos privativos de brasileiro nato, porque ele será naturalizado. Certo? E mais quem? Isso aqui, E durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos, não são todos os militares. É aquele que durante o serviço militar obrigatório, você, do sexo masculino, completou 18 anos, você tem de fazer o quê? Alistamento militar. E se você for pego para o serviço militar, você vai ficar o quê? Conscrito. O que é conscrito? Não é isso. É você ficar ali para desenvolver aquela atividade. Então, durante esse período de conscrição,
é que não pode alistar. Toma cuidado. Eles amam falar que militares não podem alistar-se. Como que não pode, gente? Se o próprio presidente não é militar? O que não pode são os conscritos. Os conscritos. Prossigamos. E quais são as condições de elegibilidade na forma da lei? Eu lembro, e aqui está, ter filiação partidária. Eu dando essa aula o ano passado, uns alunos, nossa, mas o atual presidente vai ser candidato à reeleição, ele não tem partido. Eu falei, não se preocupe, crianças, estudem para passar na minha prova, porque ele vai arrumar um partido, e ele arrumou. Por quê? Porque por mais que ele finja ser insano, ele não é. Ele conhece a Constituição. Né? Olha aqui, ó. Quais são as condições de elegibilidade na forma da lei? Ou seja, para ser eleito. Direitos políticos positivos, passivo, para ser votado. Primeira, nacionalidade brasileira. Precisa ser nacional. E aí, para depender do cargo, precisa ser nato. Como? Presidente, vice-presidente. Tá? Segundo, o pleno exercício dos direitos políticos. O que é isso? Não ter seus direitos políticos nem suspensos, nem perdidos, que nós já vamos ver logo em seguida, que é o artigo 15. O alistamento eleitoral. Ainda, o domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, se você quer ser candidato a prefeito em Cuiabá, você tem de ter o quê? Domicílio eleitoral em Cuiabá. Se você quer ser governador de Mato Grosso, você tem que ter domicílio eleitoral em uma das cidades de Mato Grosso. A filiação partidária. Precisa ser filiado a um partido. E mais, a idade mínima. Eles amam cobrar isso em prova de idade mínima. No Brasil, você pode candidatar-se com a idade mínima de 18 anos. Mas 18 anos para quê? Para vereador. Está aqui, ó. A idade mínima vamos de baixo para cima. 18 anos para vereador. Pode. 21 anos para quê? Deputado federal, deputado estadual ou distrital, que é o deputado do Distrito Federal, prefeito, vice-prefeito e ainda juiz de paz, né, que acaba ali trabalhando nos cartórios extrajudiciais. Né? 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal. E, por fim, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Só isso, professora, só. Preciso ter curso superior? Não precisa. E aí eu brinco, né, com os alunos em sala de aula o seguinte, com as minhas criancinhas. Antes falava, fulano de tal é presidente, nossa, ele fala não sei quantas línguas. Tomemos aí Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho algumas críticas acerca do governo dele, mas né, sociólogo, conhecido, a esposa, né, antropóloga. Hoje basta você ter uma rede social, falar um monte de impropérios, conseguir definitivamente, como diz o povo, entrar na cabeça para você ser eleito presidente. Fazendo esses requisitos aqui, principalmente da idade mínima, gente. E sorte que ainda tem essa idade mínima de 35 anos para presidente. Porque do jeito que está, qualquer youtuber aí de 18, de 20 anos poderia ser eleito. Sem maturidade, não estou dizendo que não existe pessoas com 18 anos que são excepcionais. Mas estou falando em relação à maturidade mesmo, à vivência. Não se esqueçam dessas idades, tá? 35 anos é para presidente, vice-presidente e senador. Senador, que requer uma experiência de vida maior. E quem são inelegíveis? Os inalistáveis. Quem não pode se alistar? E quem não pode se alistar? Acabei de falar. Ai, que vergonha. Os estrangeiros
e os conscritos, que estão no serviço militar obrigatório. Então, são o quê? São inelegíveis, não podem ser eleitos. Os inalistáveis e os analfabetos. Olha que curioso. O analfabeto pode votar, mas ele não pode ser votado. Não pode ser votado. Olha o que eu estava falando do presidente da República. Esse parágrafo 5º foi acrescentado por uma emenda constitucional no ano de 1997. Veja bem, em relação ao presidente da República, os governadores e os prefeitos. Quem são eles? Ainda não chegamos em poderes, mas eu já falei a grosso modo. O poder executivo, gente, em âmbito federal, ele é representado por quem? Pelo presidente da República. Em âmbito estadual e distrital, pelos governadores. E em âmbito municipal, então, nós temos o presidente da República em âmbito federal. Em âmbito estadual e distrital, nós temos os governadores. E em âmbito municipal, nós temos os prefeitos. Gente, e o poder executivo, ele tem nas suas mãos a máquina administrativa. Então, para evitar que famílias se perpetuem no poder, veio essa emenda constitucional. Esqueceram de avisar a família Campos aqui, né? Família Sarney em Alagoas, família Barbalho no Pará. Mas olha o que diz. É para o poder executivo, não tem nada a ver com o legislativo. Vamos. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato, nada a ver, é outro parágrafo, poderão ser reeleitos, não é isso, não, é o parágrafo 7º, eu só vou pular, tá? Para ficar o raciocínio, tá aqui. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Eles são o quê? Inelegíveis. Quem são inelegíveis? Os parentes. O cônjuge, mas até 2º grau. 2º grau, irmão. Irmão é 2º grau. Até 2º grau. Se for 3º, professora, primos, 4º, tio, sobrinho, aí já pode, tá? Até, tanto faz, ser por adoção ou consanguíneo. De quem? Do presidente, do governador, do prefeito, olha a vírgula, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Por isso, se nenhum filho de Jair Bolsonaro fosse candidato, aliás, fosse político, eles não poderiam se candidatar pela primeira vez. Por quê? Porque o pai deles é o presidente da República. Então, eles acabam sendo inelegíveis em todo o território brasileiro. Só que, olha a vírgula, salvo se já titular de mandato eletivo. E todos eles tinham mandato eletivo, os 3. E mais, o próprio Jair Bolsonaro fora o quê? Né? Ele já era político e está lá. Tanto é que o Jair Bolsonaro vai candidatar provavelmente à reeleição e os seus filhos também vão candidatar. Pode, professora, mas a professora diz que são inelegíveis, mas tem um salvo. O que não pode, por exemplo, né? Aqui, exemplo, Mauro Mendes. Mauro Mendes. Não pode vir candidata a sua esposa, Virgínia Mendes, para não perpetuar a família no poder. Aí, o que alguns começaram a fazer? Não pode o cônjuge? Não seja por isso. Vamos separar. A separação só de direito, só no papel.
para candidatar-se. Veio o STF e disse não. Aí há exemplo do quê? De fraude, justamente, né, para burlar a Constituição. Mesmo separado, se, né, for nesses casos de perpetuação, não pode candidatar-se. Para evitar. Né? Não, aqui não é nem questão, porque nepotismo é mais para cargo público em si, né? Exato. Mas deu para entender? Para evitar isso, né? Então, ou seja, se seu pai é prefeito, você não vai ser o quê? Vereador, que ali está na circunscrição. Joia, crianças? Deixa eu só falar do parágrafo 5º e 6º para a gente finalizar. O parágrafo 5º também, o parágrafo 5º que veio por emenda. No caso, né, quem que não se lembra? Fernando Henrique, eleito em 1994, e aí o mandato, né, dele fixo uma única vez, veio então a emenda possibilitando a reeleição. Só que a reeleição do executivo para presidente, para governador e para prefeito só pode uma única vez subsequente. Foi o caso de Lula. Lula foi candidato, reelegeu-se, bem como Fernando Henrique. Ele não podia ter um terceiro mandato, mas agora ele pode? Pode, porque não é subsequente. Houve um espaço aí, houve um espaço. É só para o executivo, gente. E o legislativo? Quantas vezes conseguir se reeleger? Nós tivemos um exemplo aqui de deputado estadual que ele só saiu porque ele morreu. Que foi o Barbu lá. É Barbu, né? Que é do... Exato, o René Barbu. Eu tenho uma prima que ela elegeu em 96 como vereadora. Só o ano passado que ela perdeu. Ficou mais de 20 anos. Exemplo, Jair Bolsonaro como deputado federal, não ficou aí 28 anos? Então, esse limite de reeleição é só para o poder executivo. Não confundam. Vai falar de deputado, vai falar de senador, vai falar de vereador. Quantas vezes vereadores eles conseguirem se reeleger? Aqui está. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6º, que eu acho um absurdo. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores do Estado e do Distrito Federal, e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Eu não acho absurdo essa previsão. O que eu acho absurdo é isso aqui, ó, para concorrer a outros cargos. Então, imagine que o prefeito queira candidatar-se a outro cargo. Ele vai ter de renunciar até 6 meses. O governador quer candidatar-se a senador. Ele vai ter de renunciar. O presidente, na maioria das vezes, só quer ser o presidente, não quer rebaixar mais. Mas imaginemos que agora ele queira ser senador. Ele terá de renunciar. Mas para ele se reeleger, ele não precisa deixar o cargo. É isso que eu acho um absurdo. Ele não precisa deixar de ser presidente para ele reeleger-se. Ele não precisa deixar de ser governador, ele não precisa deixar de ser prefeito. Por que é um absurdo? Ele tem a máquina pública nas suas mãos. Você já viu aquelas pessoas trabalhando? Principalmente os contratados. Fala assim, eu não vou com a cara dele, mas eu sou contratada. Então, eles vão ali angariar votos justamente para continuar. Por isso é que, não sei a estatística, apontar para vocês, mas aquele que está no poder, ele consegue a reeleição. E quando perde, todo mundo fica assim, ó, perdeu. Por quê? Porque é isso mesmo que eu vou falar, ele tinha tudo nas mãos. Joia, criancinhas? Eu ia falar, mas enfim.
Tchau, criancinhas de casa. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Até amanhã. Ainda não terminamos. Estamos no parágrafo, vou para o parágrafo 8º.